Desde os primórdios da criação, a humanidade tem olhado para os céus em busca de respostas. Entre as estrelas, disse que existem seres de pura luz e poder inimaginável, os anjos. Mas quem são esses anjos poderosos de Deus? E o que eles fazem? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos novos. No reino celestial, existem aqueles que se destacam por sua força e dedicação à vontade divina. Miguel, o príncipe dos anjos, é conhecido como protetor e guerreiro, liderando as hostes celestiais contra as forças do mal. Gabriel, o mensageiro, traz as palavras de Deus aos homens, guiando profetas e santos através das eras. Miguel é frequentemente retratado como líder dos exércitos celestiais, um guerreiro que defende os fiéis contra as forças do mal. Sua presença é invocada em momentos de conflito e adversidade, oferecendo força e proteção aos que clamam por sua ajuda. O livro de Apocalipse nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos contra Satanás. Veja o que o apóstolo João relatou em sua visão. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. E a outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas, que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar contra o inimigo, mas deixa essa repreensão para Deus. Vamos ler juntos o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer a acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. E já no livro de Daniel é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta. Porém o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então esse anjo, ajudado pelo arcanjo Miguel. Vamos ver o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pôs-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olha isso, irmãos, todos esses relatos nos mostram que Miguel realmente é um ser celestial dos mais poderosos, mas diferente do que muitos acreditam. Ele não é Jesus Cristo e para comprovar isso, eu vou te mostrar dois fatos que não deixam dúvidas a respeito disso. O primeiro é que Miguel não é Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. Quando Miguel lutou com o diabo, ele mesmo não disse ao inimigo: eu te repreendo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. E o segundo fato é que Jesus é diferente dos anjos. Em Hebreus capítulo 1, o versículo 4 ao 6, está escrito que Jesus está muito acima dos anjos, que os anjos o adoram, e isso confirma mais uma vez que Jesus é o próprio Deus. Gabriel é conhecido como mensageiro de Deus, enviado para entregar importantes revelações e profecias aos seres humanos. Sua visita à Virgem Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo é um dos relatos mais conhecidos de sua missão divina. Nós temos muita informação sobre o anjo Gabriel porque o mais importante é a sua mensagem. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia quando foi interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Ele também apareceu a Daniel na forma de um homem e lhe explicou que a visão era sobre o fim dos tempos. Esses animais representam reinos e os seus futuros, e mais tarde Gabriel apareceu outra vez a Daniel, depois que ele orou a Deus pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Gabriel disse que Daniel era muito amado e que havia uma resposta para sua oração. Veja o que a Bíblia diz: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava. À hora do sacrifício da tarde ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu li porque você é muito amado. Por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. A Bíblia diz que em seguida, Gabriel lhe contou a profecia das 70 semanas, anunciando a vinda do Messias, ou seja, Jesus.
E muitos anos depois, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias, quando ele foi oferecer incenso a Deus no templo. Gabriel lhe disse para não ter medo. Zacarias e a sua esposa já eram idosos, mas o anjo lhe contou que ele teria um filho chamado João Batista. Esse filho iria para o povo para receber o Salvador. Só que Zacarias duvidou daquela mensagem. Então, Gabriel lhe explicou que ele está sempre na presença de Deus, e que ele foi enviado para trazer essa mensagem. E como Zacarias mesmo assim não acreditou, ele ficou mudo até o seu filho nascer. E 6 meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria. Ele saudou Maria e disse a ela para não ter medo. Ela iria ficar grávida, dar à luz ao Filho de Deus. Quando Maria ele perguntou como isso iria acontecer, já que ela era virgem, Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e todas essas passagens nos mostram algumas coisas sobre o anjo Gabriel. Primeiro é que ele está sempre na presença de Deus. Segundo, é que ele recebe mensagens diretamente do Senhor, para entregar às pessoas, e terceiro, é que ele pode assumir a forma humana para interagir com as pessoas sempre com a ordem de Deus. O que os anjos fazem? Os anjos desempenham uma variedade de funções em nosso mundo, agindo como agentes do plano divino e trazendo bênçãos e intervenções quando necessário. Algumas das principais funções dos anjos incluem: proteção. Os anjos estão constantemente vigilantes, protegendo os crentes contra perigos físicos e espirituais. Orientação. Eles oferecem orientação e sabedoria, ajudando os fiéis a encontrar o caminho certo em momentos de dúvida e incerteza. Mensagens divinas. Os anjos transmitem mensagens e revelações divinas, inspirando e iluminando o coração dos crentes. Cura. Eles trazem conforto e cura aos enfermos, renovando a saúde e restaurando a esperança. Assistência espiritual. Os anjos estão sempre ao nosso lado, oferecendo apoio e consolo em tempos de dificuldade e aflição. Anjos na vida cotidiana. Embora muitos vejam os anjos como figuras distantes e celestiais, sua influência pode ser sentida em nossa vida cotidiana. Inúmeros relatos e testemunhos atestam encontros e intervenções angelicais, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Como se conectar com os anjos? Para aqueles que desejam fortalecer sua conexão com os anjos, existem várias práticas espirituais que podem ajudar. Oração e meditação. Reserve um tempo para se comunicar com os anjos por meio da oração e da meditação, abrindo seu coração para sua orientação e proteção. Cultivo da fé. Cultive uma fé profunda e inabalável na presença dos anjos, confiando em sua assistência amorosa em todos os aspectos de sua vida. Abertura espiritual. Esteja aberto e receptivo às mensagens e sinais dos anjos, permitindo que sua luz e sabedoria iluminem o seu caminho. Então, Miguel e Gabriel são com certeza 2 dos seres celestiais mais poderosos e importantes que existem. Além deles, encontramos na Bíblia pelo menos 300 referências a anjos, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou fervorosamente por ele. E em resposta a este clamor do povo, o Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. As algemas então caíram de seus pulsos. A porta da prisão se abriu e Pedro foi embora. Isso mostra, meu irmão, que quando você ora, pode ser que Deus envie sim um anjo para te ajudar a trazer as respostas às suas orações. A Bíblia mostra que os anjos trabalham no céu e na terra, e embora sejam seres criados, eles nunca morrem. E como está escrito em Hebreus capítulo 1, os anjos têm uma missão especial a cumprir na vida dos filhos de Deus. Veja o que está escrito: todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Só que na maioria das vezes, nós não sabemos o que os anjos estão fazendo e nem quando eles agem. Eles são como agentes secretos, enviados por Deus para trabalhar em um caso. Eles entram, cuidam de tudo e quase nunca são notados pelas pessoas. Por nós não podemos tentar nos comunicar com eles, pois eles estão simplesmente fazendo o trabalho que Deus nos chamou para fazer. E é importante saber que os anjos nos ajudam, mas eles não recebem ordens de nós. Por isso, quando nós precisamos de socorro, devemos orar diretamente a Deus em nome de Jesus, pois é somente Cristo que pode interceder por nós. Veja o que o apóstolo Paulo disse: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós. Amém. Os anjos mais poderosos de Deus são uma fonte de conforto, proteção e orientação para aqueles que buscam a presença divina em suas vidas.
Seja através de orações sinceras, momentos de reflexão ou simplesmente mantendo o coração aberto para sua presença, os anjos estão sempre prontos para nos guiar em nossa jornada espiritual. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, um grande abraço.